Fica nervoso com as constantes subidas e descidas do preço das ações? Não sabe o que fazer quando no mercado estamos perante maior volatilidade? Neste episódio vou partilhar consigo 7 princípios sobre como investir neste cenário. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! The dollar is our god! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que, como sempre, estejam todos bem. E, pois é, tenho uma novidade para vos dar. No próximo dia 9 de dezembro, às 21 horas, vamos ter a Masterclass Investir com Sucesso, os passos para começar a pôr o seu dinheiro a render. É uma Masterclass 100% online, 100% gratuita. Nesta Masterclass eu vou então partilhar os pilares essenciais para investir em bolsa e construir uma carteira de investimentos adequada e certa para si. Vamos falar sobre como ser financeiramente bem-sucedido nos investimentos, independentemente do dinheiro que tenha para começar. Por isso, se está farto de ter o dinheiro parado e que no fundo significa estar a perder dinheiro todos os dias, como temos vindo a falar, se quer aprender a pôr o dinheiro a trabalhar para si e começar a investir em bolsa, então inscreva-se na Masterclass Investir com Sucesso. Dizer só, a única coisa que eu posso dizer, não é, que no final vai haver novidades sobre a próxima edição do curso do Zero à Liberdade Financeira. Não. E vai ser uma masterclass incrível que não vão querer perder. Vou deixar o link na descrição, mas aponte já na agenda e partilhe com os amigos e familiares, dia 9 de dezembro às 21 horas, hora de Portugal Continental. Eu espero por si. Pois então vamos ao nosso tema de hoje, que está relacionado com volatilidade, com a volatilidade dos mercados. E que palavrão, tantas vezes ouvimos falar disto, a volatilidade nos mercados, mas antes de entrarmos aqui nos tais princípios, ou seja, o que nos deve guiar, servir de diretriz neste ambiente, explicar, não é? Porque pode haver quem não saiba o que é afinal isto da volatilidade. E a volatilidade não é mais, digamos que um medidor quase da variação de um determinado ativo. E quando falamos que alguns têm uma elevada volatilidade, significa que o seu preço varia muito e normalmente de forma muito rápida, não é? E é um conceito muito utilizado nos mercados financeiros, que acaba por refletir não só a intensidade, a frequência, a velocidade a que varia então o preço de um ativo. Assim, ativos que têm uma variação, e vamos pegar em exemplos de ações cujo preço tem uma amplitude muito grande de variação, são ativos mais voláteis. Ativos que têm uma variação mais pequena são ativos menos voláteis. A volatilidade, e também não vou entrar aqui em algo muito mais complexo, mas é calculada a partir do desvio padrão médio de um ativo e vai levar em consideração a rentabilidade diária que ele apresenta num determinado período. Mas, como eu digo, numa linguagem muito simples, vai ter em conta esta amplitude, então, esta variação. E dizer que esta variação não reflete necessariamente, no final, ter aqui um determinado retorno, porque um investimento e um ativo pode variar muito e chegar ao final no mesmo preço, não é? Vamos imaginar, uma ação pode abrir nos 5 euros e depois andar aí para os 6, para os 7, no dia seguinte até pode dos 7 vir e até abaixo para os 4, para os 3 e ao mesmo no mesmo dia ter grandes amplitudes para cima, para baixo e terminar com o mesmo valor, não é? A volatilidade é no fundo uma medida de risco de um ativo e normalmente, não é? Quanto mais volátil tende a ser visto como mais arriscado, porque é menos previsível, quando menos volátil tende a ser visto como menos arriscado. Não quer isto dizer que
não haja perdas, mesmo em ativos menos voláteis, mas quando estamos a compor uma carteira de investimento, quando estamos a definir os nossos investimentos e até o estarmos no mercado, ou seja, estarmos investidos em ações, implica que vamos ter de aceitar a volatilidade, vamos ter que aceitar esta variação de preços. Mas pronto, isto só para explicar de uma maneira muito simples. Dizer então que quando nós temos os mercados mais voláteis é muito comum os pequenos investidores e até os grandes investidores ficarem desconfortáveis, nunca ninguém fica muito desconfortável nos ganhos, não é? Fica desconfortáveis nos momentos em que esta amplitude vem para terreno negativo, não é? Em que há quedas, mas a volatilidade é normal quando falamos de mercados acionistas, ou seja, esta oscilação do preço das ações é normal. Depende depois os títulos e há setores que são, por exemplo, mais voláteis e outros que são menos voláteis. E eu vou partilhar aqui 7 princípios que os especialistas, inclusivamente da Fidelity Investments, acabam por destacar como os mais relevantes a considerar num mercado volátil. Ou seja, são os 7 princípios que os investidores devem seguir quando estão perante um cenário de volatilidade. Então, o primeiro princípio é ter uma estratégia de investimentos clara. Viver com volatilidade ou com cenário de volatilidade é muito mais fácil, sabendo que já requer aqui, já vou falar aqui um bocadinho mais à frente, porque está relacionado com uma próxima dica, mas é mais fácil dizer do que fazer e do que aguentar, não é? Mas torna-se mais fácil quando tem uma estratégia de investimento clara. E dizer que há fatores-chave que são determinantes para nós definirmos a nossa estratégia. Acima de tudo, perceber o nosso horizonte temporal, perceber os nossos objetivos e perceber a nossa tolerância ao risco, ou seja, conhecermos o nosso perfil de investidor. E quando nós estamos aqui a falar de horizonte temporal, estamos a falar de quanto tempo falta até atingirmos o nosso objetivo, seja o qual for, seja um complemento de reforma, seja para sei lá, comprar uma casa daqui a não sei quantos anos, ou seja, é importante, mas aqui muito estes princípios têm a ver com o investimento no longo prazo. Nós definirmos primeiro o perfil de risco, os objetivos e termos aqui qual é que é o horizonte temporal que nós temos para estar expostos ao mercado é fundamental. Depois, o segundo princípio é combinar os investimentos com a tolerância do seu estômago. E o que é que isto quer dizer? Uma vez um gestor de fundos disse qualquer coisa do género: a chave para investir em ações não é o cérebro, é o estômago. E esta é uma afirmação que encaixa que nem uma luva no mercado volátil, porque mesmo que o seu horizonte temporal seja longo o suficiente para garantir que, ok, eu posso assumir mais risco, posso ter aqui uma componente mais agressiva, até chegarmos ao longo prazo vamos passando pelo curto prazo, não é? E convém certificarmos que estamos confortáveis com as oscilações que se podem enfrentar no curto prazo. E haverão oscilações às vezes abruptas, não é? Para baixo, volto a dizer, quando é para cima estamos todos contentes, quando é para baixo é que a coisa é diferente, mas mesmo em curtos períodos ter para cima, para baixo, tipo montanha-russa, se sente que o seu estômago não está a aguentar, talvez seja a altura de rever os seus investimentos. Terceiro princípio, diversificação. Uma maneira de proteger da volatilidade até e das crises nos mercados é ter uma carteira diversificada por diferentes classes de ativos, e existem vários instrumentos para conseguir estar exposto a várias classes de ativos, mas há aqui 3 que a Fidelity acaba por considerar que têm a ver com as ações, as obrigações e aqui cash, não é? Dinheiro. E dentro de cada uma destas classes de ativos pode ainda diversificar, ou seja, em subclasses, por geografia, setor, dimensão, e eu acrescentaria preferencialmente não correlacionados, não é? Que é para ter aqui uma boa diversificação. O quarto princípio é investir no longo prazo, ou seja, já aqui estava a mencionar esse ponto, mas ajuda muito a acalmar o nervosismo, não é? Da elevada oscilação, porque estamos aqui a falar num cenário de... A volatilidade existe quando falamos de mercados acionistas, mas estamos a falar num cenário em que temos uma volatilidade mais elevada.
E, de facto, para ajudar a acalmar o stress, digamos, do investidor, causado pelas flutuações de preço no curto prazo, concentrar as tendências no longo prazo e quando nós, até quando nós vamos ver os gráficos, não é? Quando olhamos para curto prazo, se fizerem esse exercício de olhar para um gráfico num curto prazo e depois estenderem para um ano, veem que o cenário não é tão dantesco quando fazemos um zoom aqui a certos períodos e realmente se nós não tivermos, lá está, a estratégia clara para o nosso longo prazo, para o nosso horizonte temporal mais longo, de facto podemos não tomar as melhores decisões no curto prazo e dizer que a volatilidade não é necessariamente algo má. Portanto, as mudanças, as oscilações abruptas no curto prazo podem ser positivas ou negativas e podem ser também oportunidades. E o que a história vem mostrar, não é? Sabendo, obviamente, aquela premissa sempre de rentabilidades passadas não são garantias de ganhos futuros, mas quando nós vamos analisar o comportamento mesmo das ações, o tempo tende a mitigar o risco. E isto é muito visível nesta questão dos gráficos e o desafio para vocês sentarem e puxarem um gráfico de uma ação, de um índice e verem o último mês, verem um comportamento intraday, ou seja, num dia, não é? Como é que a oscilação, verem, podem pegar inclusivamente uma tecnológica, ou mesmo, no caso de uma ação, ou podem olhar para índices e ver ali realmente num mês, 2 meses, 3 meses ou mesmo numa semana, realmente uma variação louca. E quando nós fazemos um zoom out, começamos a ir para os anos, 1, 2, 5, 10 anos, o cenário, bem, isto até parece uma linha, não é? Uma linha aqui contínua de subida, não é? Ou descida, não é? Depende do ativo que estejam a ver. Quinto princípio, não tentar fazer o time da market. Ninguém pode prever o mercado de forma consistente, nem mesmo os especialistas. E este é um erro que é muito comum dos investidores cometerem, que acham que podem prever ou adivinhar o que é que vai acontecer com base em palpites, com base em rumores, mas a menos que saiba, não é? Quando mesmo tem de comprar e vender, e possivelmente aí estaremos perante uma situação de inside information, que é crime, não é? Muito possivelmente vai ter momentos em que vai perder, ou ter perdas potenciais. E o que os dados demonstram, a história demonstra, é que tentar acertar nos pontos de entrada leva a que muitos investidores percam dinheiro e oportunidades também. Depois, o sexto princípio, que é quase também uma dica, não é? Que é adotar a estratégia Dollar Cost Average. Ao investir de forma regular todos os meses, anos e por décadas, realmente pode sair beneficiado do mercado volátil. E como? Através desta estratégia Dollar Cost Average, em que basicamente se define um valor, um montante e um prazo, não é? Uma regularidade, uma periodicidade em que vai comprar e vai comprar independentemente do preço da ação ou desse ativo. Ou seja, isto significa que quando o preço vai estar mais elevado, vai comprar menos títulos. Se tiver 100 euros, 200, 500, 1000, tem sempre esse montante, e quando os títulos estão mais elevados, vai comprar aquele montante, dá para comprar menos. Quando os títulos estão mais baixos, estão mais baratos, vai conseguir comprar mais e depois acaba por fazer aqui um preço médio. Mas dizer com isto que temos aqui um episódio no nosso podcast Money Bar dedicado só a este tema, e se quiserem podem ouvir para entenderem melhor esta estratégia, que é uma forma que acaba pelos investidores se protegerem a si mesmos, de si mesmos. Depois, a sétima e último princípio é considerar o delegar. Ou seja, para quem não tem tempo, para quem não quer escolher a sua própria carteira, tem a possibilidade de delegar essa estratégia e investir, por exemplo, em fundos de gestão ativa. Isto é, escolha 1 ou 2 fundos que já tenham um portfólio diversificado, tem um gestor profissional que faz a escolha e pronto, e delegou essa função. E eu aqui percebo esta dica dos senhores da Fidelity, não é? Porque são parte interessada, mas acrescentava aqui ainda outra possibilidade, que é optar também pela gestão passiva, ou optar até por um modelo híbrido,
não é? Ter uma parte de composição de gestão ativa e gestão passiva, e a gestão ativa ser uma gestão ativa delegada num gestor, mas com uma gestão passiva montar uma carteira com 2 ou 3 ETFs, e quem não sabe também o que é que são ETFs, Exchange Trade Funds, recomendo também que ouçam aqui, temos um episódio dedicado também a esse tema, e optar então por uma estratégia Dollar Cost Average no longo prazo, ou seja, já estamos aqui a combinar um conjunto de princípios. Isto vai permitir reduzir o stress, mesmo no momento de volatilidade, e tendo a sua estratégia montada vai aproveitar inclusivamente a volatilidade, ou seja, os momentos de alta e de baixa do preço dos ativos. Mas para quem chega agora, se chegou agora, antes de mais, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao podcast Money Bar, e recomendo que, se chegou por este episódio, que volte ao primeiro, porque tem todo aqui um encadeamento que ajuda a entender melhor alguns dos conceitos que inclusivamente estão a ser abordados neste episódio. E pronto, era isto, tinha para vos trazerem mais um magnífico podcast. Dizer, já sabem, dia 9 às 21 horas, Masterclass, vai ser, e estou aqui a preparar um conteúdo mesmo muito bom. Aproveitar também, como sempre, deixar aqui um agradecimento pelo vosso carinho, pelas mensagens, pelas partilhas, e dizer que eu fico mesmo muito sensibilizada com as mensagens que me chegam. Dizer também que podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Eu deixo sempre os links na descrição, juntarem-se ao grupo no Telegram, e não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter para receberem todas as novidades. Mais uma vez, também não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, e se acharam que o conteúdo e se acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Here we go. Honey,